Boa noite, pessoal. Vamos dar início agora à nossa aula de biossegurança para a turma do P5 de Estética. Então, esperar aí as meninas entrarem para a gente dar início à aula. Boa noite, sejam bem-vindas. Maria Eduarda, Laninha, Anju, que aí eu não sei quem é. Meninas, por favor, vão, quem for da turma, vão colocando o nome de vocês, tá? Para eu poder saber quem que tá presente na aula, porque, por exemplo, Anju, né, não tem como eu saber quem é, tá? Só para eu ter um controle para quando for falar com vocês, ter uma noção de quem que tá presente aqui na aula, tá bom? Boa noite, Simone. Boa noite, Silvânia. Tá, enquanto o pessoal vai entrando aí... Ai, menino, chequete. Tá, enquanto vocês vão entrando, espero que estejam todas bem, que vocês estejam bem não apenas fisicamente, né, pelo isolamento do Covid, né, para evitar doença, mas também que vocês estejam bem psicologicamente falando, né? Então, nós fomos, né, pegos de surpresa no sentido de que a gente teve que ficar isolado, né? Ai, tadinho. Esse é o meu menor. Esse lindo aqui é o Tedinho. Então, eu espero que vocês estejam se cuidando psicologicamente também, tá? Olha o tamanhão dele. Ele é meu menor, ele tem um rabinho todo marrom, ó. Eita, Edmara, tá travando? Mas aí, lembrando que a live fica 24 horas, tá disponível para vocês. Então, se cuidem, tá? No sentido, né, psicologicamente falando, que vocês tentem criar atividades para vocês poderem se distrair. Séries, filmes é ótimo, é muito bom, mas procurem filmes leves, séries que façam vocês rirem, para se divertir, para liberar endorfina, né, para que vocês estejam bem. Se possível também fazer atividades físicas, porque ficar só sentado, né, em frente da televisão ou deitado comendo, assistindo filme, também não vai ser tão bom para vocês. Então, se possível, né, tentem se distrair de outras formas que não seja só vinculada à internet ou televisão. A televisão, né, o tempo todo com notícias sobre o coronavírus. Então, se vocês também se desligar um pouco disso, né, tem muita fake news aí, fica brigando em grupo de WhatsApp devido a algumas situações que a gente está vivendo aqui, né, algumas declarações de certos políticos. Então, vamos procurar aproveitar ao máximo esse momento que a gente está de quarentena, procurar estudar, aprender coisas novas, estreitar os vínculos familiares, tá? É importante para vocês nesse momento. Lembrando que nossas atividades na faculdade em relação à questão do núcleo de apoio discente, né, que é professora Magali, professora Nilzonete, continua funcionando, tá? Então, caso vocês tenham interesse, elas estão fazendo atendimento virtual, e aí vocês podem estar buscando esse auxílio psicológico com elas, tá bom? Então, acho que já deu tempo aqui. Laninha, né, tá acompanhando todas as minhas aulas. É uma forma também de
de se ocupar e, querendo ou não, revisa algumas coisas que já foram ditas, já foram vistas, e aprende coisas novas, né? Porque cada professor ele tem uma forma de passar o conhecimento, e aí você pode estar aprendendo mais coisas e reforçando outras. Então, meninas, quem chegou aí, por favor, coloquem o nome de vocês. Então, acho que só Maria Eduarda que colocou aqui o dela. Nome e sobrenome, tá? Maria Eduarda Muniz. Deixa eu ver se tem mais gente aqui que colocou. E Ana Júlia Cassiano. Só vocês que colocaram o nome. Os demais, por favor, botem o nome de vocês. Deixa eu ver aqui. Silvânia. Isso, vão botando aí. Joseilda, né? Ou Josenilda. Porque saiu José Hilda, saiu errado. Silvânia da Silva Santos. Então, meninas, como eu estava dizendo, espero que vocês estejam bem, tá? Que esse seja só um momento aí que todos nós estamos passando, mas que no final estaremos bem e mais fortes para as adversidades que porventura venham. O mais importante é que nossas famílias e a população, porque cada um vai fazer falta para outra pessoa, né? Então a gente não deve pensar, minha família ninguém vai morrer, tá? Mas é a do outro, é a do seu vizinho. Então, que a gente não seja egoísta, né? Que a gente pense no próximo também. Então, dando continuidade à nossa aulinha, a gente encerrou, né, a aula passada, aquele conteúdo que a gente estava falando, e a gente vai dar início. Vocês tiveram aula com a professora Isa, né, agora antes da minha. Eu vi que vocês tinham colocado muita mensagem ali no WhatsApp, eu não pude acompanhar porque eu terminei uma aula e já vim para outra. Na verdade, ainda eu peguei o tempo do intervalo, é precisar pegar uma água ali, mas espero que depois eu vou ler, tá, as mensagens de vocês, e aí, dando continuidade ao nosso assunto e complementando o que a professora Isa falou para vocês, vamos falar sobre a biossegurança para os serviços de saúde, né, que vai ser a área de atuação de vocês. Então vamos lá. Eu enviei o material, tá, gente? Vocês receberam, chegou no e-mail de vocês, vocês conferiram. Por favor, me informem aí se chegou e se vocês receberam, né? Se conseguiu abrir direitinho o material dessa aula. Vou esperar vocês darem um retorno aí da resposta, tá bom? Conseguiram ou não? Conseguiram, né? Obrigada, Silvânia, por responder. Então, vamos lá. Dando continuidade, né? Lembrando que vocês estão com material aí, então vocês podem estar acompanhando também, certo? Então, regras básicas de biossegurança. A gente já falou os conceitos, falou um pouquinho sobre o histórico sobre a história da biossegurança, de alguns procedimentos. Isso mesmo, Maria Eduarda. É bom vocês poderem acompanhar, mas quem não tiver com material, pode estar acompanhando aqui pelos slides também. Então, o vestiário, dependendo, né, de onde fosse trabalhar, o indicado é que ele seja na cor branca, né? Em algumas clínicas de estética se utiliza algumas outras cores, mas sempre cores claras. Então, Catiana está dizendo aqui, boa noite. Sim, professora, a senhora poderia fazer a aula como ela? Seria bem mais fácil de estudarmos e entendermos. Com a professora Isa, eu não sei como que ela tá fazendo. Eu vou verificar e aí depois a gente pode ver, tá? A possibilidade. Então,
até então, ajeita aqui. Então, até então, eu tô tendo um bom retorno em relação a essa forma de dar aula, mas caso seja necessário, vocês tenham interesse, a gente pode mudar também, tá? Se eu conseguir me adequar também a essa forma, tá? Então, como eu tava falando, o vestiário ele deve ser na cor branca. Por que cor branca? Hein, gente? Quer que vocês entendem aí da necessidade de se utilizar uma roupa branca para ser o vestuário. Eita, meu gatinho caindo aqui. O vestuário, né, de vocês. Ou então tons claros, né? Um rosinha claro, um verdinho, um azul, mas tons claros e não roupas escuras. Boa noite, Alcineide. Então, quem chegou, gente, vai colocando o nome de vocês, tá? Nome e sobrenome, quem é da turma do P5 de estética. Então, eu quero que vocês me respondam, meninas, por que da cor branca? Da necessidade da cor branca ou tons claros, como uma regrinha básica de biossegurança? O que é que vocês têm em mente aí? É para vocês participarem, meninas. Respondam. Vocês em sala de aula falam muito. Aí aqui estão com vergonha. Vergonha de quê? Esperar um pouquinho, vocês responderem. Maria Alcineide. Então Simone tá perguntando ou tá afirmando, Simone? Primeiro veio a interrogação. Sim, mas por que de não poder ser uma cor escura? Simone falou higiene. Catiano tá falando até mesmo por ser saúde não pode ser cor, de cor escura. Tá, mas por quê? Por causa da higienização e transparência no que fazemos. Agora tô gostando das respostas, estão sendo mais completas. Então, a cor branca ou tons claros devido à necessidade de poder se identificar se aquela roupa está suja. Laninha tá dizendo para mostrar se cair alguma coisa, né? Então, por exemplo, essa minha blusa aqui, se cair alguma coisa aqui na parte amarela, vai ser muito mais fácil de identificar do que cair na parte azul, né? Mas esse amarelo ainda é um amarelo escuro, ainda seria inadequado. Tá, travou aqui também. Então vamos lá. A questão da cor clara é porque se cair alguma sujidade, né? Se cair alguma substância, sangue, algum produto, na cor clara a gente vai conseguir ver. Já na cor escura isso não vai ser possível, porque o escuro não vai deixar, pelo menos não com tanta facilidade, identificar que aquilo tá sujo, podendo ser uma contaminação, né? Por exemplo, se for sangue, às vezes pode ser uma gotinha. Se você tá com a roupa escura, você não vê. Já numa roupa clara, aquele sangue, né, por menor que seja, você vai conseguir visualizar, certo? Então a cor branca, ela vem devido a essa necessidade. Sim, Laninha tá dizendo que na enfermagem é mais pela cor, é mais pelo sangue, sim, né? Mas isso envolve qualquer fluido corporal, né? A questão também de produtos que venham porventura cair na roupa também. Que essas roupas também, além delas serem na cor branca, que elas sejam confortáveis. Porque imagine, meninas, vocês trabalharem, né, o dia inteiro com uma roupa desconfortável. É necessário também que a roupa seja discreta, apesar de que, né, algumas pessoas colocam roupas bem chamativas, né, mas o ideal é que você esteja ali como uma forma, né, de apresentar como profissional e não como desfile de moda. Avental de manga comprida, né, que você
consiga, né, proteger até os pulsos. Está livre de partes que possam enganchar em máquinas ou objetos. Então, que essa roupa que você esteja utilizando, ela fique livre, né? Não fique com coisas penduradas, para que você não fique... Você vai passar, vamos supor, por um equipamento que ele tem um ganchinho ali, aí sua roupa ficou presa porque ela tinha uma alça, tinha alguma coisa do tipo. Então, isso vai acabar comprometendo, né? Pode derrubar o aparelho, você pode se machucar. Aí vem aquela questão dos riscos de acidentes, lembram? Então, tudo vai estar uma coisa relacionada à outra. Calçados fechados e limpos. Então, calçados fechados, porque se você estiver com a sandália, por exemplo, algum produto ou mesmo, né, fluidos corporais da pessoa que você vai estar em atendimento pode cair ali na sua pele e comprometer sua saúde, dependendo do que aquela pessoa tenha, né? Então, segurança, no caso, a biossegurança. Os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, que a gente vai falar um pouco mais dele hoje, devem fazer parte do vestuário de atendimento. Então, deu uma travada aqui, então vou repetir. Isso, Laninha tá falando, se a agulha cair, né, pode se furar. Então, Catiana tá falando, inclusive o hábito de usar branco iniciou-se na Europa, tá? No século XIX. Então, justamente por questões de biossegurança, né, que foi identificado que a cor branca facilita de você identificar se aquela roupa está suja ou não. Então, os EPIs fazendo parte do vestuário, exemplo, luvas, máscaras, gorro, o próprio jaleco. Então, são equipamentos de proteção individual. A gente vai ver na aula de hoje ainda, tá? Sim, Laninha, tem sim. Deve ser... Desculpa, gente. Deve ser evitado o uso de adornos, tais como os brincos, colares, correntes, pulseiras, relógios, anéis, alianças, que apresentam materiais de difícil descontaminação. Então, por exemplo, relógio, esse meu aqui, a pulseira dele, ela é de tecido, né? Então, vamos supor que caísse algum fluido corporal aqui, né? Então, ele estaria contaminado, eu levaria isso para casa. A NR6, a gente vai falar depois sobre ela. O nosso jaleco deve ser igual do que o pessoal de odonto usa, que seria aquele que fecha, né, nos pulsos. Acho que é isso que você está falando. Então, a Alexandra entrou também. Eu acho que a Alexandra, o nome dela. Então, o jaleco, no momento que você... Ai, minha garganta. No momento que você utiliza esse do pulso fechado, né, do punho fechado, você está impedindo, né, que entre sujeira ali, entre fluidos, você se contamine. No quesito de vocês utilizam muito as mãos, né, para fazer massagens, fazer procedimentos faciais, capilares ali. Boa noite, Jefferson, seja bem-vinda. Alexandra, bem-vinda à aula. E aí, se aquilo for aberto, então pode facilitar de escorregar do braço, né, e deixar exposto sua pele. Então, ele fechadinho ali, coloca a luva, né, segurando por cima ali, então você está evitando se contaminar. Então, Laninha tá dizendo que até na enfermagem tá em alta esse tipo de jaleco. Então, em relação aos adornos, né? Então, vamos supor que eu vou fazer um procedimento. Olha os anéis. Primeiro de tudo, se for colocar luva, né? Se eu for fazer uma massagem, como que eu vou fazer massagem com anel? Né? Dependendo de como que eu vou fazer, eu posso estar machucando o meu cliente.
Então, além da questão de poder causar uma lesão ao meu cliente, eu posso estar fazendo com que nos espacinhos do anel, tá caindo na internet, o espacinho do anel esteja entrando micro-organismos, sujeira aqui que é mais difícil de se limpar, e aí estaria, né, proporcionando ali uma contaminação posterior, estaria levando esses micro-organismos para outros campos. Então a gente tem também a questão do banho diário. Isso, na verdade, não só para os profissionais de saúde, né, mas que todos deveriam tomar, né, pelo menos um banho por dia para sua higiene pessoal. A gente sabe que nosso país é um país tropical, né, onde temos aqui calor muito intenso. Então imagine vocês trabalhando, suando. Tá travando muito, gente? Vocês têm alguma outra sugestão pra gente agora? Ou dá pra continuar? Deixa eu ver aqui se aparece alguma mensagem. O interessante das lives é porque outras pessoas elas podem acompanhar a aula também e adquirem conhecimento. Não fica restrito só a vocês, tá bom? Então ainda tá travando para vocês? Tá normal, Joãozinho? Então tá bom, vou continuar, tá? Então, banho diário, né? Manter a sua higiene pessoal, cabelos limpos e no caso, tá tranquilo também, né? Então tô vendo que a maioria tá com a internet boa. Pra mim também, Simone, tem muita gente no Insta fazendo live. Ah, tá travando, né? Eu li Lover, depois eu não, live. Então tá, vamos continuar, já que a maioria tá conseguindo identificar. Quem tá com dificuldade, lembrando que depois vocês podem rever a aula, tá bom? Sim, como tava falando aqui, cabelos limpos e presos, né? Então quem tem cabelos longos, né? Feito eu aqui, ou um pouquinho menor, mas que sejam cabelos grandes. Então é importante que vocês mantenham eles presos, para não acabar caindo nos clientes de vocês e também se contaminando, tá? Mãos sempre limpas. Então, a professora Isa hoje passou para vocês, não foi a questão da lavagem das mãos, certo? Ela não passou hoje para vocês? Aprenderam direitinho? Lavar todas as mãos, esfregar as palmas da mão, o dorso, os polegares, os dedos. Que tá difícil, Simone. Deve ser a sua internet, tá? Mas como eu disse, qualquer coisa você pode assistir depois, tá bom? Então, mãos sempre limpas, tá? Manter a higienização das mãos. Lembrando que as mãos e também, né, os punhos. Unhas curtas e bem cuidadas, então unhas curtas por questões de segurança também, porque a unha grande ela vai juntar micro-organismo ali, e até porque, principalmente para quem trabalha com massagens, né, vários tipos de massagem que existe. Então, como é que você vai ali para fazer massagem no paciente? Você vai lapear, arranhar o paciente, né, o cliente, na verdade, todinho, tá? Então, manter as unhas curtas e bem cuidadas. O ideal é que se utilizar uma maquiagem, que ela seja uma maquiagem discreta, sem ser uma maquiagem pesada, tá? Até porque dependendo do que vocês forem fazer, a maquiagem ajuda a impregnar, né, mais micro-organismos. No caso de homens, não é o caso dessa turma, né? Mas os homens,
Manter a barba feita também, para evitar, né, que tenha ali, fique aprisionado os micro-organismos. Desodorante, né, após o banho, e dentes escovados. Então manter a higiene pessoal em dia, né, é sempre bom, é sempre válido, não só para profissionais da área de saúde. Pessoal, quem chegou depois, vão colocando aí o nome de vocês, tá bom? Para eu saber quem está presente ou não. Então, medidas de prevenção e controle de risco. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Tá certo. Então, medidas de prevenção e controle de risco, né, que a gente deve utilizar na biossegurança, justamente para evitar que vocês fiquem expostos, tá bom? E também, né, resguardem a saúde dos clientes de vocês. Então, lavagem das mãos e fricção com álcool 70, lavagem para tirar a sujidade e o álcool para matar a possibilidade de ter qualquer organismo vivo ali, tá bom? Então, Caroline Barbosa, bem-vinda. Então, uso dos EPIs conforme o risco de contato com fluidos corporais e material contaminado. Deixa eu baixar aqui o volume que tá alto aqui, perturbando a mensagem chegando. Então, os equipamentos de proteção individual, vocês vão utilizar de acordo com o que vocês forem fazer, tá? Então, Alexandra Lourenço. Não, boa noite, João Paulo. Clélia, se for comigo é Clênia. Deixa eu ver aqui. Não, seu nome não apareceu hora nenhuma, Alcineide. Deixa eu botar aqui, Josele. Cadê o resto da turma, hein, gente? A turma não é grande. Ah, tá bom. José tá no de José Paulo. Tudo bem, no perfil de José Paulo. Cadê? Alcineide? Não, Alcineide, diga seu nome aí. Então, ó, os nomes que me deram aqui, que eu coloquei no meu controle: Maria Eduarda, Ana Júlia, Silvânia, Josenilda, Simone, Ilana, Maria Alcineide. Ah, tá, Maria, porque é Maria, aí eu não tava. Maria Alcineide, Caroline Barbosa, Alexandra Lourenço e Josele Soares. Pronto. Se alguém desses não tiver aí, por favor, colocar, tá bom? Então, Catiane Oliveira não estava. Catiane Oliveira Silva. Então, o uso do EPI, como eu estava falando, né, vai poder variar de acordo com os procedimentos que serão realizados. Desinfecção dos materiais, equipamentos e o ambiente, né? Isso é extremamente importante. A professora Isa falou hoje, né, sobre a sepsia e asepsia. E aí, desinfecção. Tá certo, Catiana. É porque eu não tinha pego o seu nome. Desinfecção, tá? Do ambiente, né? Esterilizar o ambiente. E vocês na área de estética vão precisar, né, ter muito cuidado com isso. Então, por exemplo, as macas, né, onde vão ser utilizadas ali para fazer alguns procedimentos, a cada cliente ali que vocês forem recebendo, vai ser necessário fazer a higienização. Então, ela tinha dito, né? Então, só para confirmar se tinha dado tempo ela falar hoje. Então, cuidado com descarte de material, principalmente material perfuro cortante, agulhas, bisturis, coisas do tipo que possam vir a ferir
Então, é necessário ter o descarte correto, né? Então, a caixinha do Descarpac, onde isso deve ser eliminado sem ser no lixo comum. Então, deve ser adotada por todos os profissionais e para o cuidado de todos os pacientes e clientes, né? E ou clientes de vocês. Então, medidas de prevenção e controle de risco. Apresentação pessoal e postura profissional. Então, como a gente estava falando anteriormente, mas reforçando aqui para a parte de estética. Então, jaleco ou uniformes limpos, de preferência branco ou tons claros. Cabelos presos para aquelas pessoas que têm cabelos longos, né? Mãos sempre higienizadas. Unhas aparadas e limpas, calças compridas e sapato fechado, né, para evitar que cause danos aos membros inferiores. Não fumar, beber ou comer no local de trabalho, isso, né, é um pouco óbvio, mas tem muita gente que não respeita e acaba se contaminando e adquirindo doença por não seguir esse princípio básico. Então, bancadas de trabalho sempre limpas. Como eu estava falando, vocês vão utilizar muito bancadas, muito macas. Então, sempre manter a higienização e esse ambiente limpo, desinfectado, né? Fazer a asepsia ali do local. Celular desligado. Aí eu ia pegar meu celular aqui, mas vamos supor que isso aqui fosse meu celular. Então, eu estou atendendo uma cliente. E aí meu celular toca, eu pego a mão que eu estou com a luva fazendo o procedimento na paciente, aí pego no jaleco, aí atendo a ligação, o celular está contaminado. Primeiro que ele já poderia estar contaminado, né, pelo uso do dia a dia. E aí no momento que eu pego com a minha luva, que eu estava fazendo um atendimento, peguei no celular, eu tô podendo contaminar o celular com mais micro-organismos ainda. Fora que os que estavam no celular agora podem estar indo para a minha luva. E aí eu vou passar a tocar novamente no cliente e vou estar expondo ele, né, a um risco. Então, celular, no momento de atendimento, para o cliente, né, não deve estar ligado, não deve ser algo que vocês vão atender ali no momento, tá bom? Atenção e segurança constantes. Então, EPIs e EPCs para os serviços de estética. Vocês já ouviram falar de EPIs e EPCs? Vocês sabem qual a diferença, o que é EPC, o que é EPI? Boa noite, Ana Camila. Boa noite, Rayane. Boa noite, Flávia. Flávia, você é da turma de problemas atuais de bioética, da aula que acabou agora há pouco, tá? A aula fica disponível por 24 horas, então você pode assistir até amanhã à tarde, certo? Então, meninas, quem chegou agora da turma de estética, por favor, colocar o nome, tá bom? Sim, eu quero que vocês me digam qual a diferença entre EPI e EPC. Vocês sabem? Josenilda acertou. O EPI, né? Equipamento de... Na verdade, equipamento de proteção individual, a sigla, tá certo? E EPC, o que é? Então, equipamento de proteção individual é o EPI e equipamento de proteção coletiva é o EPC, tá? Então, os dois servem para segurança, tá, Josenilda? Mas a sigla, o P, é de proteção, tá bom? Boa noite, Fábio. Então, deixa eu ver aqui. Rayane entrou agora. Quer dizer, ela já estava um pouquinho, só que não tinha colocado o nome ainda. Slaine.
S. Batista. Então, meninas, tô vendo aí que vocês estão colocando, né? Então, EPI, equipamento de proteção individual, que o indivíduo vai estar utilizando. Boa noite, Fábio. Boa noite, Jonas, também. Fábio, aluno de radiologia. Jonas, aluno de enfermagem. Sejam bem-vindos. Eita, Katia, na internet está travando. Como eu disse, a aula fica disponível, tá? Então, qualquer coisa você pode ver depois. Então, os EPIs vai ser o que o indivíduo vai utilizar para ele próprio, tá bom? O que é que ele vai estar utilizando para se resguardar. Já EPC é o equipamento de proteção coletiva. Então, além dele estar se resguardando, o ambiente... EPI, equipamento de proteção individual. Viu, Alcineide? Equipamento de proteção. Os dois começam com equipamento de proteção, só que o EPI é individual e o EPC é coletivo, tá? Então, por exemplo, no momento que você coloca uma placa de identificação, ali é um equipamento de proteção coletiva, tá? Então, trabalho realizado pelos profissionais da estética pode parecer simples à primeira vista, né? No sentido da necessidade ou não, as pessoas acharem que não tem tanta necessidade da compreensão em relação à biossegurança, mas isso é um equívoco, tá? No entanto, esse é um campo que oferece alguns riscos. Logo, a adoção de condutas de biossegurança na estética se torna extremamente indispensável para a saúde, higiene e proteção de quem atua e usufrui desse setor, ou seja, para pacientes e para profissional. Como definição, o conceito de biossegurança na estética traduz a ideia de prevenção de doenças ou contaminações no ambiente de trabalho. Tem como objetivo a adoção de medidas para eliminar os riscos de saúde e ao bem-estar, e é definido, inclusive, pela Anvisa, como a gente já tinha visto, né, na aula anterior, tá certo? Deixa eu só... Cadê? Então, a diferença entre EPC e EPI, né? Como o próprio nome indica, o EPC são os equipamentos de proteção coletiva, são aqueles que garantem a segurança e a proteção de todos. Muitas vezes pode ser dispositivos coletivos que envolvem inclusive os clientes, mas em regra são compartilhados pelo grupo, tais como chuveiros de segurança ou kits de primeiros socorros. Então a gente vai ter aqui nos EPCs, vou trazer um exemplo para o pessoal de radiologia, né? Então a sinalização, as paredes, tá? Que as paredes elas têm que ter um revestimento, né? Tem que ser paredes baritadas para evitar que a radiação ela ultrapasse. Então vamos supor que aqui seria o ambiente onde está fazendo raio-x e aqui seria o ambiente onde o pessoal fica na sala de espera. Então eu teria que ter uma proteção para que não atravessasse e chegasse, né, até as pessoas que estariam ali na sala de espera. Então isso, né, pode ser considerado um equipamento de proteção coletiva. Ao contrário do EPI, o EPC atua de modo coletivo e abrange o ambiente de trabalho inteiro, protegendo os profissionais que ali atuam, certo? Então, tô vendo que tem pergunta aqui. Jonas colocando os EPRs, né? Os equipamentos de proteção respiratória. Os equipamentos de proteção respiratória, Jonas, ele pode estar sendo utilizado, né, pode estar dentro dos EPIs, certo? Que é uma proteção individual que o indivíduo vai estar utilizando, tá? Então, os equipamentos de proteção individual, por outro lado, né, em relação aos coletivos, são os acessórios ou instrumentos utilizados exclusivamente pelo trabalhador, com o objetivo de protegê-lo contra possíveis riscos à sua saúde ou ainda diminuir as consequências de um incidente de trabalho ou procedimento mal feito.
Apesar das diferenças entre os dois tipos de dispositivo, ambos são de suma importância para garantir a biossegurança na estética e em outros ambientes de trabalho. Boa noite, Tamara. Então, é importante não apenas... quem for dessa turma do P5 de estética, por favor, colocar nome e sobrenome. Então, é importante não apenas o indivíduo estar protegido, mas nome e sobrenome, tá? Mas também, né, o coletivo, não só o profissional, mas o profissional, o paciente, a recepção, a secretária e assim por diante, tá bom? É importante que todo mundo esteja protegido ali para que não ocorra risco, né, nenhum ali para quem estiver naquele ambiente. Então, né, o que é um EPC? Reforçando aqui. Então, a sigla para equipamentos de proteção coletiva. Os EPCs são dispositivos de segurança que visam a segurança e proteção não apenas do profissional. Isso aqui eu já coloquei, mas do paciente do ambiente de trabalho como um todo. Ao contrário do EPI, o EPC atua de modo coletivo. Então, desculpa, gente, eu acabei colocando novamente o mesmo slide. E aí, como principais EPCs, né, equipamentos de proteção coletivo, a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter o exaustor, né, mesmo que o profissional de estética tenha todos os cuidados necessários ao lidar com substâncias químicas utilizadas para fazer, por exemplo, alisamentos, tratamento, coloração. Então, seus compostos podem se espalhar rapidamente pelo ar, pois são potencialmente tóxicos. Então, por exemplo, quem for trabalhar com produtos relacionados a cabelo, né? Então, tem alguns produtos que eles são tóxicos, que eles vamos dizer assim, eles são muito fortes, muito nocivos se você ficar inalando aquilo por muito tempo, né? Uma coisa é a cliente chegar ali e só ter aquele contato naquele momento. Outra coisa é a profissional ficar ali diariamente fazendo aquilo o tempo todo, inalando aquela substância, tá? Então, para que não aconteçam contaminações ou alergias como nos olhos, pele, sistema respiratório, o exaustor é uma opção viável de equipamento de proteção coletiva. Trata-se de um dispositivo que se encarrega de fazer a troca do ar interno com o externo, reduzindo as possibilidades de que o ar acumule partículas de substâncias químicas que vão ser prejudiciais à saúde tanto do profissional quanto também ali daquelas pessoas que vão estar naquele ambiente, que poderão inalar, né, por exemplo, aquele ar contaminado. No momento que eu tenho um exaustor, eu estou, vamos dizer assim, sugando, né, o ar que está no ambiente e jogando para fora. Então, eu estou tirando aquele ar poluído e botando para fora daquele ambiente onde está sendo feito o atendimento. Então, kits de primeiros socorros, né? Então, acidentes podem acontecer em qualquer lugar e a qualquer momento, e ter isso em mente é parte indispensável da biossegurança na área da estética, que pode registrar acontecimentos como cortes, queimaduras, intoxicações, entre outros. Por essa razão, o kit de primeiro socorro deve estar sempre por perto, pois é uma das ferramentas de proteção coletiva que auxilia não apenas da resolução de situações menos graves, como garante também a prestação e a ajuda até a chegada do socorro em casos mais sérios. Então, o kit de primeiros socorros, ele deve, né, estar em vários ambientes, até nossa própria casa. É importante que a gente tenha disponível um kit de primeiros socorros para caso aconteça um acidente ali, a gente tentar reverter se for algo mais simples, ou se for algo mais grave, pelo menos conter aquilo, né? Conter que ele se agrave antes de você chegar até o serviço de saúde, ou o serviço de saúde chegar até você, né? Num atendimento, por exemplo, do SAMU. Aí a gente tem também como um EPC que pode ser utilizado os extintores.
né? Então, o extintor de incêndio que pode ser utilizado, e aí a gente tem mais de um tipo de extintor que vai variar de acordo com a fonte daquele incêndio, tá? Se for, por exemplo, uma fonte elétrica, né, aquele incêndio foi causado por um curto-circuito, né, a rede de energia, então você não pode jogar água ali em cima, só para citar como exemplo. Então, a biossegurança na estética também decorre das possibilidades de incêndio. Independentemente do motivo pelo qual elas tenham acontecido, os incêndios costumam ter um impacto devastador. O chuveiro de segurança, ou extintor, como é popularmente conhecido, é um dos mais importantes equipamentos de proteção coletiva que faz parte dos estabelecimentos de estética e demais áreas de atuação. Se vocês forem abrir a própria clínica de vocês, né, uma clínica estética, se Deus quiser, vocês vão conseguir, ou mesmo que vocês forem trabalhar na clínica de alguma outra pessoa, eles precisam ter o alvará de funcionamento, tá? E aí no alvará de funcionamento vai ser observado justamente se existem esses equipamentos de proteção coletiva, tá? Então vai ver se existe exaustor, dependendo da atividade que vocês forem fazer, se tem extintor de incêndio, se esse extintor de incêndio ele tá na garantia, tá? Se ele não tá vencido, na verdade, na garantia, né? A validade dele, se tá ok. Então vai ter vários fatores ali que vão ser observados dentro da fiscalização, né, para que o alvará ele seja disponibilizado para vocês. Sim, Jonas, ele está perguntando se o lava-óleo seria interessante para uma clínica de estética. Lembrando que a parte da estética ele envolve muitas áreas, tá? Muitos procedimentos diferentes. Por exemplo, tem gente que pode fazer atendimento só no capilar, tem gente que pode ficar só com a parte de massagem, tem gente que pode ficar com a parte de pele, com a parte facial. Então tem várias áreas de atuação ali que o esteticista, né, pode atuar. E dependendo do que ele for fazer, se houver o risco, né, de cair algo nos olhos, então no caso, ele costumeiramente vai existir ali, como é que chama? Torneiras, pias, né? Então já seria suficiente ali para você não ter que instalar propriamente dita um lava-óleos, tá? Então, uma torneira na proximidade muitas vezes já vai ser o suficiente para que você faça ali os primeiros procedimentos de tirar, né, algum produto que por acaso tenha vindo a cair no olho ou no rosto, certo? Então, os equipamentos de proteção individual, né, os EPIs, são dispositivos de uso individual destinados a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador no local de trabalho, segundo o Ministério do Trabalho. Ou seja, qualquer ambiente de trabalho que ofereça algum risco para o profissional deve exigir os usos dos EPIs. Então, lembram na aula passada que eu passei um videozinho onde foi o último vídeo que a gente viu, onde ele mostrava o fone de ouvido que o trabalhador lá, ele trabalhava na máquina cortando madeira, né, e fazia muito barulho, e ele ignorava o uso do EPI, né, para os fones taparem o ouvido dele, para diminuir as consequências, né, as sequelas daquele barulho constante, né, e durante anos, que aí no videozinho ele até, né, perdia a audição. Então, não é só no ambiente de saúde que vai ser importante a utilização dos EPIs, tá? Em todo, na verdade, ambiente de trabalho, vai ter que se avaliar os riscos e dentro daqueles riscos se ter a necessidade de utilizar determinado EPI para evitar os riscos. Lembram
biológicos, físicos, químicos, ergonômicos e riscos de acidente. Josimir está dizendo, deveria também fazer o treinamento de uso e conservação de EPI e EPC. Josenilda, alguns EPIs eles não podem ser reutilizados. Por exemplo, luva, eu usei a luva, ela tem que ser descartada, tá? A máscara, eu usei a máscara, tem que ser descartada. Então, muitos equipamentos de proteção individual, eles são eles são descartáveis, eles vão ser utilizados ali e não podem ser reutilizados, tá? Alguns sim, como no próprio videozinho, né, aquele fone que ele utilizava, então pode ser reutilizado ali, no caso tem a higienização correta dele, tá? Onde você passaria ali um pano com álcool para fazer a asepsia do ambiente, no caso do aparelho. Então, equipamentos de uso pessoal utilizados para prevenir e minimizar acidentes. Então, o Alcinete está dizendo aqui que tem gente que usa máscara várias vezes. Então, a máscara, ela vai servir para proteger você que tá, o profissional, no momento que estiver falando, você emitir gotículas, né? Porque quando a gente fala, a gente, né, à toa que agora, né, com a questão do Covid, é uma das coisas que está sendo bem colocadas. Então, no momento que eu tô falando, se eu tiver, né, alguma doença, algum vírus, alguma bactéria ali que tiver na minha boca, ao falar, eu posso estar emitindo ali partículas ao paciente ou ao cliente, né? Então, eu uso a máscara para prevenir a contaminação do cliente. Existem outras máscaras que, no caso, trazendo agora para a questão do Covid-19. Então, se eu estivesse, por exemplo, com Covid-19, essa máscara, como a gente está vendo aqui, ó, vocês estão vendo onde está meu dedo aqui? Tá, essa máscara eu utilizaria porque eu estou doente, então no momento que eu estaria falando, eu evitaria que as minhas partículas, né, estivessem contaminando o ambiente, contaminando outras pessoas. Mas se eu sou uma pessoa saudável e vou entrar em contato com pessoas doentes, por exemplo, as pessoas que, os profissionais de saúde que trabalham lá no Clementino Fraga, né, que são pessoas com doenças infecto-contagiosas, como por exemplo tuberculose. Então, quando o profissional ele vai até esses pacientes, eles estão doentes, você não. Então, para você se precaver, o tipo de máscara é diferente, que seria a máscara N95, tá? Que é aquela que é chamada bico de papagaio, né? Que ela fica assim. Eu tenho até em algum canto aqui em casa dela. Então, Catiana tá dizendo que não pode, né, utilizar mais de uma vez, é descartável até mesmo por aglomeração de bactérias. Sim, né, a máscara é um transmissor, como eu estava explicando, né, você ali, por mais que seja você mesmo, né, utilizando aquela máscara, você tá deixando ali micro-organismos, né. A de acrílico também pode passar álcool e usar novamente. Isso, aí aquelas que não são descartáveis é necessário fazer a higienização correta. Jonas está dizendo aqui que a N95 pode ser utilizada até 3 vezes, dependendo da maneira do uso e do acondicionamento. Então, no caso para as meninas de estética, né, que vocês não vão estar em contato com pessoas com doenças, né, tão sérias assim, então não teria necessidade de utilizar a N95. Aí o pessoal da enfermagem sim, aí realmente precisa. Então o Sinei tá dizendo, ao ficar colocando e tirando o tempo todo, corre o risco. Sim, até porque você tá colocando a mão ali para tirar a máscara, né, e essa mão se não tiver higienizada correto. Então é uma sucessão de erros que pode afetar a sua própria saúde. Eu acho que minha água tá acabando. Meninas, a aula voou. Lembrando que cada live ela só é disponibilizada
só pode ser gravado durante 1 hora, tá? O Instagram ele não permite gravar mais do que 1 hora. Então, como a gente já tá em 55 minutos, eu vou encerrar essa live agora e a gente começa outra logo em seguida, tá bom? Então, eu vou dar uns minutinhos para vocês entrarem e aí a gente continua com a aula falando aqui dos EPIs, certo? Até já!